Você que chegou até aqui, prepare o coração, porque o que a gente vai contar agora não está nos livros. É coisa de alma, de sertão, de memória escondida no tempo. E se você gosta de histórias que arrepiam, de causos que cruzam o mistério e a fé, então já deixa o seu like e se inscreve agora no canal Mistérios do Sertão 54. Aqui a gente resgata o que foi esquecido. Aqui você ouve o que o povo só sussurra. E só quem tá inscrito não perde nenhum segredo do mato. Agora respire fundo, porque essa história começa numa madrugada em que até o luar se escondeu. E essa história que eu vou contar foi passada no miolo quente do sertão, lá pras bandas de floresta no Pernambuco. Num tempo em que o nome Lampião era dito com medo, mas também com respeito. Dizem que foi numa noite sem vento, a fogueira dos cabras queimava abaixo, e o céu, sem uma estrela, parecia um pano preto estendido sobre a caatinga. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o coração da terra batendo. Virgulino Ferreira da Silva, o capitão Lampião, tinha acabado de tomar uma fazenda de um coronel poderoso, desses que mandavam matar lavrador só por atravessar uma cerca. O bando estava comemorando, mas o clima não era de festa. Havia algo no ar, uma tensão que nem os mais valentes conseguiam explicar. Para muitos, aquilo era justiça. Para outros, era vingança, mas naquela noite, o vento parou de soprar, as cigarras calaram seu canto, e até os grilos pareciam ter sumido da face da terra. Lampião ficou diferente, mais calado do que o costume, sentado numa pedra, longe dos homens, com o chapéu sobre o joelho e o olhar perdido no escuro. Nem o brilho da fogueira alcançava seus olhos, que pareciam ver além do que qualquer um ali podia enxergar. Maria Bonita se achegou, ajeitou a mão sobre o ombro dele e falou baixinho: "Que foi, meu Virgulino? Tá com cisma?" Sua voz era um sussurro, como se tivesse medo de quebrar o encanto que pairava sobre aquela noite estranha. E ele respondeu sem virar o rosto: "Tô ouvindo reza, Maria, uma cantiga. Vas do morrer, que vem do nada, como se fosse minha mãe me chamando." As palavras saíram de sua boca como se fossem arrancadas de um lugar profundo dentro dele. Os cabras que estavam por perto riram. Disseram que era o sono, que era vento cortando o mato. Mas riso virou silêncio, porque eles também ouviram uma ladainha, fraca, triste, mas bonita. Um canto que parecia vir debaixo da terra, ou do céu. Ninguém sabia. Era como se o próprio sertão estivesse cantando uma canção de ninar para seus filhos perdidos. Uma melodia que falava de saudade, de dor, de um tempo que ficou para trás e nunca mais voltaria. Virgulino se levantou devagar, olhou para os lados como quem busca uma alma, e caiu de joelhos. O baque surdo de seus joelhos contra o chão seco ecoou pela noite como se fosse um sinal para que todos prestassem atenção. O chão estava seco, mas os olhos dele, molhados. Lampião, o rei do cangaço, chorou. Chorou como um menino assustado. Chorou lembrando da mãe, do pai, do rio Pajeú correndo claro, do tempo em que era só um vaqueiro com futuro pela frente. Lágrimas grossas corriam por seu rosto marcado pelo sol e pela vida dura. Cada gota parecia carregar uma história, uma lembrança, um pedaço de vida que ele tinha deixado para trás quando escolheu o caminho do cangaço. E ali naquele instante o bando inteiro viu que mesmo os mais brabos carregam saudade, que até o mais temido tem medo do invisível. Os homens se entreolharam, sem saber o que fazer. Nunca tinham visto seu líder assim tão vulnerável, tão humano. Ninguém falou nada, Maria Bonita apenas ficou ao lado. E um silêncio doído se espalhou entre os homens. Era como se cada um deles estivesse revivendo suas próprias memórias, seus próprios arrependimentos. A noite parecia não ter fim. As horas se arrastavam pesadas como chumbo. O canto misterioso continuava, às vezes mais forte, às vezes quase sumindo, mas sempre presente. Era como se o passado estivesse chamando, pedindo para ser lembrado, para ser honrado. Quando a manhã começou a clarear, Virgulino se levantou, pegou o chapéu, olhou para o horizonte como quem vê o que ninguém mais vê e disse com voz firme: "Hoje ninguém morre. Hoje a gente só caminha. Hoje o sertão vai descansar da nossa presença." Suas palavras caíram sobre o bando como uma ordem sagrada. Ninguém ousou questionar. Havia algo diferente em Lampião. Uma luz nos olhos que misturava tristeza e determinação. E assim foi. Passaram por vilarejos, por fazendas, sem pegar nada, sem ameaçar ninguém, sem levantar poeira. O bando de cangaceiros, tão temido e respeitado, passou como uma sombra silenciosa pelo sertão. Foi o único dia em toda a história do cangaço em que se tem notícia de um silêncio tão absoluto. Sem tiro, sem grito, sem medo, as pessoas olhavam espantadas, sem entender o que estava acontecendo. Alguns chegaram a pensar que era uma visão, um milagre.
Alguns disseram que Lampião viu a mãe em sonho. Outros juram que foi Nossa Senhora quem apareceu para ele. Tem quem diga que foi castigo. Tem quem diga que foi aviso. As histórias se espalharam pelo sertão, crescendo e mudando a cada vez que eram contadas. Mas quem viveu aquele tempo e ainda está por aí para contar, sabe de uma coisa? Aquele dia o sertão ficou diferente, mais leve. Como se o próprio mato tivesse feito as pazes com o capitão. O ar parecia mais fresco, o sol menos inclemente. Até os passarinhos cantavam de um jeito diferente. Era como se a natureza toda estivesse celebrando aquele momento de paz, aquela trégua inesperada. It is amazing. Que depois daquele dia, Virgulino ficou mais calado, mais pensativo. Não mudou de vida não, mas mudou o olhar. Seus olhos ganharam uma profundidade que não tinham antes. Como se tivessem visto algo que ninguém mais podia ver. E foi por isso que no dia em que tombou em Angico teve gente que chorou, gente que rezou e até inimigo que calou a boca por respeito. Porque todos lembravam daquele dia estranho, daquela noite em que o mais temido dos cangaceiros mostrou que também era humano. Porque o sertão tem suas verdades e tem mistérios que só ele entende. Segredos guardados nas pedras, nas árvores retorcidas, no vento que sopra entre os mandacarus. Mistérios que às vezes se revelam, mas que nunca se explicam por completo. Agora me diga você, foi reza ou foi aviso? Foi alma ou foi memória? O que será que Lampião viu ou ouviu naquela noite que mudou tudo, mesmo que por um dia? Será que foi o chamado de uma mãe saudosa? Ou o peso de uma consciência carregada demais? Escreve aqui nos comentários o que você acha que aconteceu naquela noite. E se já ouviu outro caso estranho envolvendo Lampião, conta pra gente. A sua história pode aparecer no próximo vídeo. Quem sabe não desvendamos juntos mais um mistério do sertão? E não se esqueça, se quer continuar ouvindo os mistérios guardados nas veredas secas do Brasil, histórias que não estão nos livros, mas que o povo carrega no peito. Então se inscreve agora no canal Mistérios do Sertão 54 e ativa o sino. Porque no próximo vídeo, a gente vai contar sobre a noite em que um cangaceiro morto apareceu vivo e pediu perdão. Uma história que vai fazer você questionar tudo que sabe sobre vida e morte, sobre pecado e redenção. Mas isso é só pros fortes e pros curiosos que têm coragem de escutar o que o vento do sertão ainda sopra. Pros que não têm medo de ouvir os segredos que a noite guarda, as histórias que os mais velhos contam em voz baixa. Eope do fogo. Então, até o próximo mistério. E lembre-se, no sertão a realidade às vezes é mais estranha que a ficção. E a verdade? Bem, a verdade nem sempre é o que parece ser. Às vezes ela se esconde nos cantos mais escuros da alma, esperando o momento certo para se revelar.